A temporada que o Corinthians resolveu ter, né, pelas suas próprias decisões de todas as áreas, levaram o Corinthians a um ponto de que você não pensa no futuro, você pensa no presente, no presentíssimo. Sim. Nesse sentido, o Corinthians precisa pontuar. O Então a rodada foi a pior tem... possível para o Corinthians, Corinthians apesar do jogo não ter sido ruim. Mas esse jogo que a gente está citando aqui com uma certa dificuldade de enxergar uniformes, foi um jogo importante do ponto de vista de novos testes e de interessante. Acho que com o que a gente pôde ver de variação de cada equipe, né? São equipes que estão se transformando, uma por uma chegada de treinador, a outra por reforços e retornos de quem estava fora, Pedro. Então, vamos começar falando de Atlético 2 gols de pênalti, já já a gente chega neles, e Corinthians 1 na Arena MRV. Dani, quando a gente pega, talvez, puxa para 2, 3 semanas atrás e você pensa, o Galo vai vencer o Corinthians, uma vitória simples, um jogo truncado, um pênalti no final ali, em casa, todo mundo poderia pensar, tá no pacote, algo normal, talvez o torcedor corintiano, por tudo que vivesse, até entenderia. Só que diante do que viveu nas últimas semanas, diante do que viu no jogo hoje, a derrota fora de casa para um Galo, que é forte, a gente pode discutir trabalho, momento, ela fica com gosto muito amargo, porque o Corinthians, em muitos momentos, foi melhor que o Galo. Foi mais time quase todos que o Galo. O Corinthians, ele não é melhor que o Galo, para mim, em poucos minutos ali, quando tem um pênalti no primeiro tempo. E reage até melhor. O gol do Galo não abala o Corinthians no primeiro tempo. Então, é uma sensação que sai o primeiro tempo empatado, mas o Corinthians poderia ter vencido. E no segundo tempo, se alguém tinha que ter vencido, poderia ter sido o Corinthians. Mas aí, também, já me antecipando, não acho que foram pênaltis mal marcados. Acho que os 2 pênaltis tinham que ser marcados. Faz parte do jogo. Faltou, talvez, mais competência do Corinthians no primeiro tempo. Ok, tudo bem. E faltou também, não sei se reagir um pouco antes, porque o Galo também precisa reagir, né? Quando ele não vai bem no primeiro tempo, o Galo tenta ter uma outra postura no segundo tempo. O Corinthians reage também com as mudanças e começa a voltar a ter um pouco ali do seu controle do jogo. Então, dói muito a derrota fora de casa, pelo que o Corinthians, em retomada, você falou em novo treinador, em tentando se encontrar, em peças, em um esquema que você começa ali no início do jogo, sem entender se vai puxar mais alguém ali, puxa assim, forma a linha de 5, depois tem a entrada para tentar retomar o controle no segundo tempo. Então, o que você fala de variação, o Corinthians que tenta executar bem o que tinha sido pensado para o jogo, para voltar, nem que fosse com um empate, que ainda assim seria de lamentação, porque poderia ter vencido. Então, é algo que diz muito mais hoje para mim sobre o desempenho do Corinthians do que exatamente sobre a vitória do Galo, Dani. O Corinthians, o Ramon Dias para hoje, concordo com o Pedro, o Corinthians não merecia perder o jogo. Sim. Mas o futebol não é só um jogo de quem joga melhor ou quem joga pior, é também isso, mas é de quem erra menos nos detalhes. E nem de quem merece mais ou menos, né? Quem aproveita melhor as chances, enfim. O Corinthians perdeu muitos gols, né? O Corinthians, na minha visão, jogou melhor do que o Galo dentro da proposta que ele colocou para o jogo. E foi uma proposta muito parecida com a que ele usou em Salvador para vencer o Bahia no último final de semana. O Ramon não tinha o Kaká hoje suspenso, e quando sai a escalação, dava a entender que ele mudaria o sistema de 3 zagueiros mais 2 volantes para 2 zagueiros com linha de 4 e 3 volantes. Mas não, o Corinthians manteve o mesmo sistema, porque o Ranieri jogou mais como zagueiro do que como volante. Então o Corinthians teve 3 zagueiros, inclusive invertendo, né? O Corinthians estava jogando com Félix na direita, Ramalho no meio, Kaká na esquerda. Hoje foi Ramalho na direita, Ranieri no meio e o Félix na esquerda. E aí com os 2 volantes, o Alex Santana e o Rian, que fizeram um jogo muito bom. Rian é um acerto, a manutenção do Rian é um acerto do Ramon Dias. É um pitbullzinho correndo, marcando muito. Então assim, o Corinthians adotou a mesma plataforma de jogo contra o Bahia e a mesma proposta, que era marcar muito forte, negar espaço para o time adversário e aproveitar a ótima fase do Rodrigo Garro para municiar os homens de frente e tentar resolver o jogo assim. E o Corinthians teve um nível de competência na sua proposta executada, né, na execução dessa proposta, muito similar ao jogo contra o Bahia. A diferença é que não fez 1-0 como fez contra o Bahia, sofreu 1-0, conseguiu buscar depois com o gol do Yuri Alberto. E no segundo tempo o jogo ficou muito parecido e o Galo venceu com um gol de pênalti. Então, em termos estratégicos, o Corinthians sai com a sequência de boas notícias, assim, com a manutenção de um padrão que talvez seja suficiente para ajudar o Corinthians na luta contra o rebaixamento. O resultado foi ruim, foi muito ruim, porque a rodada como um todo foi muito ruim. Isso. O Grêmio venceu, o Vitória venceu, o Criciúma venceu, o Fluminense venceu, o Corinthians perdeu. Mas em termos, assim, de a gente olhar o que tem sido o trabalho do Ramon Dias até aqui, está muito claro que nesse primeiro momento ele organiza o time mais do meio para trás, para tornar esse time mais seguro, perder menos e tentar vencer os jogos em casa. Hoje merecia não ter perdido, mas o futebol não é só merecimento e acabou perdendo por 2.
E é a primeira derrota do Ramon Dias, né? Ele tem duas ajustado, vitórias, um empate. Tem ajustado o time, hoje não consegue o resultado, mas assim, o balanço, se você levar em conta, inclusive, contra quem jogou e o que se espera desse time no campeonato, não é um resultado absurdo. Não é, não. E a atuação foi a melhor de todas. Foi melhor das... Acho melhor que contra o Bahia? Achei melhor. Porque contra o Bahia, o Corinthians foi muito eficiente, se defendeu relativamente bem, mas sofreu. No segundo tempo sofreu. Primeiro tempo contra o Bahia foi muito bom. Isso. Hoje já ter sido mais regular, né? Mais nivelada, né? E essa vitória sobre o Bahia, ela entra na conta daquela assim, o Corinthians não tem como jogar de outro jeito. Então, aceita-se um sofrimento tão grande, mesmo que hoje o Bahia seja tecnicamente um time superior ao Corinthians. É normal, no jogo fora de casa, aconteceu o que aconteceu. Mas hoje, eu acho que em termos de atuação completa, do começo ao fim, e somando, né, escalação, ideia e execução, o Corinthians, eu concordo, não merecia ter perdido o jogo, o que não significa, obviamente, nenhuma crítica ao Atlético, muito menos dizer que o Atlético não merecia ter ganhado, né? É outro tipo de análise. Essa forma de jogar, às vezes com um terceiro zagueiro oficial, digamos assim, às vezes com um terceiro zagueiro que não é oficial, é um falso terceiro zagueiro, o Ranieri voltando muito, se colocando, ajudando na saída, ele faz muito bem esse papel, permite ao Corinthians ser melhor defensivamente, embora continue falhando, continue tomando gols, continue tomando decisões erradas, a quantidade de pênaltis que o Corinthians faz. E aí você, mas é um pênalti desnecessário. Poucas vezes um pênalti é necessário, são pênaltis evitáveis. Eu acho que esse é melhor o termo. O de hoje foi evitável. O Garro está na barreira, protegendo o rosto com o seu braço. A bola vem na direção dele, ele estica o braço. Talvez tenha sido um reflexo, mas ele estica o braço. E ele pede para o juiz marcar. E se o juiz não marca, o VAR marca, não tem mais jeito. Esse tipo de pênalti, ele facilitou o enquadramento no pênalti. Exato. A quantidade de usar uma linguagem do tênis, a quantidade de erros não forçados. O Corinthians comete defensivamente na temporada. Exato. É muito grande. Acho que foi a tônica do jogo, dos dois lados. Você pega o gol de empate do Yuri Alberto, é uma bola batida do Garro que ele cruza virando o corpo, quase sem realmente olhar e pega o Yuri Alberto, que é o centroavante do Corinthians, largadão na área do Atlético. E é um cruzamento muito bom. Muito bom. E talvez por ter sido tão rápido tenha surpreendido a defesa do Atlético no sentido do Yuri estar tão livre. Mas o que eu ia falar sobre esse lance é que é um escanteio de uma jogada em que o Yuri Alberto perdeu mais um gol. Até acho que o passe foi um pouco forte demais e quando ele chega, a bola está mais para o goleiro do Atlético. Mas ele conseguiu chutar. Sim. Não foi uma bola dividida. Foi uma finalização que o goleiro desviou para escanteio. Só que aí a batida é muito rápida e o giro do Garro é tão bom e tão inteligente, e ele é muito, a perna dele é muito forte, né? Ele consegue, sem tomar distância, jogar a bola para dentro da área. E o Yuri faz um gol que para ele deve ter significado muito em termos de confiança, porque ele tinha acabado de perder mais uma, e essa tem sido a maior crítica a ele nesse momento, em comparação com o jogador que ele foi na temporada passada. Ele está, assim, 1000 anos à frente, mas ele ainda não está ao nível do jogador que o Corinthians contratou em definitivo. Ele continua recebendo críticas justamente por perder gols, e ele tinha acabado de perder mais um. Mas aí ele conserta, faz um gol de cabeça e logo no final do primeiro tempo, né? Mas esse jogo é típico jogo em que o resultado, assim, quem só olha para o resultado vai ver um jogo. Quem olha para as duas equipes e como o resultado foi construído, vê um jogo um pouquinho diferente, que é o que a gente tem que fazer aqui todo dia. O Atlético já jogou mais com o Milito, o Atlético tem time para jogar mais do que está jogando. E o Corinthians jogou melhor do que vinha jogando. O Corinthians perde o jogo e o Atlético ganha a partida. Então, isso não foi o suficiente para criar um placar de empate, que eu acho que seria o mais justo pelas oportunidades perdidas, mas justiça no jogo é aquela bola que entra e ponto final, não é? E o Corinthians cometeu 2 pênaltis e foram bem marcados no campo. Isso aí é uma novidade também. Tem que levantar a mão para o céu, porque geralmente é o VAR que está marcando. E eles realmente ocorreram. Mas é um Corinthians que, diferente da Bahia, para um jogo fora de casa para hoje, e é um tempo muito curto, né? Sim. Os times fazem 8, 9 por mês, então é um tempo muito curto. Era um time com mais medo, mais preocupado com o que poderia fazer,
e ganhou o jogo. Hoje é um time um pouquinho, sim, visível, um pouco mais confiante. Tudo bem, entra o Ramalho, entra o Alex Santana, isso muda mesmo. O meio de campo, o próprio Hugo muda. O gol passando mais confiança do que o do Nélio passado. Mas, então assim, realmente essas contratações de meio de ano, que são muito mais baratas do que as contratações de início de ano, estão dando um jeito no Corinthians. Sim. Então isso mostra que nem sempre é o volume de dinheiro que você emprega. Você tem um centroavante no banco de reservas de 5 milhões de dólares que não incomoda ninguém, que é o Pedro Raul, não incomoda ninguém. É um valor altíssimo que jamais será recuperado pelo Corinthians. Acredito que o time mexicano deve estar se divertindo tenha o retorno técnico também. Não tem. Né? Nem de um jeito, nem de outro. Nem de outro. Então, o Corinthians busca atacantes para mudar. Hoje, não fazia sentido ir com linha de 4, porque você fala, poxa, o Atlético joga com 3. Libera Arana e Scarpa, com Paulinho, Bernard e Hulk. Poxa, é um estilo de jogo que você precisa ter uma configuração para barrar as beiradas do campo e esse trio que joga por dentro. E barrou, né? Barrou. O Scarpa, principalmente. O Hugo, lateral esquerdo do Corinthians, fez um grande jogo no sentido de impedir o Scarpa de jogar. O Scarpa teve muita dificuldade para jogar. E o Scarpa é o melhor jogador do Galo nas mãos do Gabriel Milito. Hoje ele teve dificuldade para jogar. Por isso o Galo criou pouco. E tentou fazer um movimento para dentro que o Arana já não faz tanto. O Arana é mais o lateral que ocupa o setor. E aí a saída do Ramon foi usar o Ranieri. Sim, na bola, na construção do Atlético, o Atlético começa a construir até o meio de campo, ele é volante. Sim. Quando o Atlético passa, ele já vem para a linha, ele fica entre os zagueiros, e aí Alex Santana e Rian, Alex Santana e Charles, assim a configuração do Corinthians. É um Corinthians mais bem protegido. Assim. Mais competitivo. Talvez esse time híbrido, que joga com 3 no centro do campo, ou 2 e um quinto e um terceiro zagueiro, para vários momentos do jogo, possa ser uma ideia para levar a equipe adiante no Campeonato Brasileiro. É um pouco do que ele fez no Vasco no passado também. Que chama a atenção. Eu acho que talvez, aí, até para fazer essa comparação, não só a modificação que ele faz, mas as peças que ele escolhe para isso, né? O Bidon perdeu espaço, no primeiro momento virou uma interrogação, porque ele estava indo bem, mas você entende a ideia dele quando ele coloca até um terceiro homem, que é o Rian, mais marcador, para fechar essa linha quando o primeiro volante entra na zaga. E embora do Corinthians, hein? Tem uma questão que eu acho, o Rian que extrapola até um pouco. O Ramon, ele chega no Vasco, ele não está preocupado com o tamanho do clube, quem o contratou, fazer qualquer tipo de administração interna. Ele dominou o ambiente, que não tinha domínio. Ele chega no Corinthians também, eu acho que poucos treinadores, no momento que estava o Corinthians, sacariam o Bidon com tamanha facilidade. Só que é aquilo também. Foram 2 vitórias e um empate nos 3 primeiros jogos. Ele tem tamanho, ele tem uma ideia muito clara, ele talvez quando tiver que dar um segundo, terceiro passo, que tiver que ter outra peça, você começar a cobrar um pouco mais do que simplesmente escapar ali de baixo, eu acho que o Corinthians já começa a mudar o papo dele, né? Foi o que faltou no Vasco. Muda. Exatamente. Talvez a gente pode mudar o papo, só que ele foi contratado nesse momento, alguém estava no Corinthians, virou e falou, lembra do que ele fez no Vasco ano passado? A gente está precisando. Precisando disso. Só poderia ter sido isso. Isso ele vai te entregar. O outro papo para o outro momento, a gente não sabe exatamente se vai se repetir, mas para esse momento é isso. Ele torna o time mais sólido. Você falou em competir, né? Competitivo, porque o Corinthians não competia. O Corinthians era um time apático. O Corinthians sofria. E todo mundo praticamente decretava, esse ano vai, não vai. Porque o que você vai tirar daí? É mais que qualidade, é uma apatia de parece que você está aceitando que a coisa muda. E você tem também um tamanho de mexer em certas peças e virar e falar, vou mexer, é por causa disso e a coisa começa a funcionar. E tirou os meninos. São 4 jogos, hoje é a primeira derrota, mas você não para conversar com o corintiano, com qualquer analista que seja aqui, a gente tem que, o Cossati falou, além um pouco do resultado, para virar e falar, olha, foi o domingo que se joga fora do Corinthians. Não foi. Não. É uma derrota. Não foi. Você dura entender isso. Com evolução. A nossa Tarja perguntou ali, a rodada foi a pior possível para o Corinthians. Então, no fundo, dos outros resultados. E no fundo foi. Né? Então, isso, da mesma forma que a gente tem que olhar o jogo e tentar entender o trabalho e projetar o futuro a partir dele, não projetar de adivinhar, mas fazer análise, e nesse sentido, o jogo de hoje traz
uma repetição de padrão que pode ser interessante para o Corinthians, a gente está entrando a partir de agora numa fase do campeonato que isso fica em segundo plano. Porque não adianta a gente pensar no desenvolvimento do trabalho. O Corinthians, a temporada que o Corinthians resolveu ter, né, pelas suas próprias decisões de todas as áreas, levaram o Corinthians a um ponto de que você não pensa no futuro, você pensa no presente, no presentíssimo. Sim. Nesse sentido, o Corinthians precisa pontuar. Então a rodada foi a pior possível para o Corinthians, apesar do jogo não ter sido ruim. Né? O Corinthians ainda tem menos pontos do que jogos, e isso te leva ao rebaixamento em qualquer campeonato brasileiro. Porém, não é ficar observando o outro lado, o copo mexer, não, mas o Corinthians sabe onde ele vai buscar esses pontos a partir de hoje num quarto jogo do Ramon. Vai ser fácil? Talvez não, vai oscilar, vai jogar mal e perder, mas ele pelo menos hoje ele sabe basicamente o que ele está fazendo em campo. Isso é pouco, mas é uma notícia para quem não tinha nada. Sim. Tem que ganhar. Então, tem que lembrar. Sim, o time substancialmente mas você hoje olha e fala, pelo menos se for ganhar, vai ser na situação que ele se encontra, assim, empates causam muito dano. Você tem que somar 3 pontos. Sim. Não dá mais para ficar só no empate. E ele tem uma derrota. Então, assim, vai chegar um momento que vai começar a pesar. Porque a partir do fechamento da janela, dia 2 de setembro, a gente tem 34 dias, por aí, 35 até o fechamento da janela, a partir do fechamento, ou seja, com os elencos, com os jogadores que estão lá definidos, assim até o final. Sem novas contratações, serão 13 rodadas. 39 pontos em disputa. Não dá para ficar esperando para todos que visam alguma coisa no mercado para melhorar o rendimento. Não dá para esperar setembro chegar. Porque aí é aquela loucura e o sofrimento. E as contratações, veio o Hugo, goleiro, você tem o Ramalho na defesa, Alex Santana, o Charles está entrando aos poucos, mas assim, são jogadores que mudam o perfil do Corinthians dentro de campo, é um Corinthians mais alto, é um Corinthians mais físico. Qual era o problema no meio de campo do Corinthians? Era o Ranielli sozinho, com Garro e Bidon. Era o que jogava. Garro e Bidon não são jogadores de marcação. Eles não filtram, eles não recuperam a bola. Então, assim, era uma defesa que tinha o adversário dentro dela o tempo todo. E agora está um pouquinho mais difícil para chegar. Sim. Então, as contratações mudam um pouco o panorama da equipe. E elas servem para mostrar como o time pode mudar se tiver contratações boas no ataque. Sem elas, vai ser um sofrimento até a última rodada, com certeza. Porque se não é com só o Yuri Alberto, com o Romero, o Wesley a caminho de um negócio sendo vendido, o Corinthians vai mudar o seu perfil no campeonato. O próximo jogo é em casa contra o Juventude e talvez chame a atenção de quem está assistindo, assim, vocês estão falando em evolução numa derrota. Sim, porque eu acho que se vê o mínimo de organização, André, e talvez seja o caso até de olhar o time e perguntar, ele se não encontrou o time peça a peça, ele encontrou uma maneira de jogar que pode ser eficiente, né? Sim. Então isso eu acho que traz a avaliação para um ponto mais positivo. Eu acho que fica a sensação que se o Corinthians repetir o padrão de atuação que fez hoje, ele vai perder menos jogos do que vai ganhar ou empatar. Os resultados serão melhores do que o de hoje, independentemente do adversário. E é isso que o Corinthians precisa ter para dar ao corintiano a perspectiva que o rebaixamento vai ser evitado, que o Corinthians talvez pense em alguma coisa a mais, embora eu ache ainda muito cedo para falar nisso. O Ramon já falou nisso, né, na entrevista logo depois da estreia dele com o Vitória, ele fala: esse grupo tem futebol para mais do que ficar... Na apresentação dele, Exato. Quando pedem o Nová Bahar, ele fala. Talvez isso, aí ele substitui o Nová Bahar por vamos dar a nossa vida. E tal. Isso é um bom lema, mas o Corinthians precisa de pontos. E tem um detalhe, nos 4 jogos do Ramon, contra o Bahia o Corinthians não foi vazado. Nos outros 3 jogos o Corinthians saiu atrás no marcador. E para um time que está precisando de pontos, você sempre corre na subida, né? Então contra o Criciúma conseguiu virar, contra o Grêmio conseguiu empatar 2 vezes, contra o Galo conseguiu empatar 1 vez, mas tomou o 2º gol. Esse é um ponto a ser atacado. O Corinthians melhorou nas mãos do Ramon Dias? Sim. Melhorou fisicamente, melhorou taticamente e tem potencial através dessas melhoras para melhorar tecnicamente. Mas se toda hora sair atrás no marcador, vai
vão acontecer vários jogos em que o time não vai conseguir recuperar. E pontos importantes vão ficar pelo caminho. Faz um favor para mim, coloca, por favor, os pênaltis, só para a gente avaliar aqui todo mundo junto, né? Foram 2 pênaltis a favor do Atlético Mineiro, o Pedro já adiantou a opinião dele, mas só para a gente pontuar aqui o lance olhando as imagens, e até para mudar um pouco para o viés do Atlético Mineiro, né? Que vence a partida e consegue... Bom, esse aí é um... Não sei se nem o André falou em abrir o braço. Eu acho que tem até um soquinho na bola ali. Esse não tem muito que... Eu acho que foi um momento de reflexo. Mas é um acho. Pênalti incontestável. Né? Incontestável, pênalti. Totalmente. E o Hugo quase, ó. O Hugo passa... Aí acho que o Hugo até resvala na bola, né? Ele lamenta muito. Alguém tem alguma consideração? Não, é pena. Ele abre, ele vai assim, na direção da bola, num pênalti pro futebol de hoje. E não é... A regra é essa... E tem que valer para todo mundo. Ponto final. E esse segundo bem marcado. O Ramalho comete 2 erros. O primeiro erro, a bola passa por ele, ele poderia interceptar a bola antes dela passar por ele. Então ele permite que a bola passe por ele. E depois que a bola passa por ele, eu fico com a impressão de que o Fagner dá um leve toque no Paulinho e o Paulinho vai em direção à perna do Ramalho. Pega na perna do Ramalho e o Paulinho cai. Para mim, eu confesso que eu demorei para conseguir enxergar esse segundo pênalti. Assim, eu fiquei muito com a sensação de que eram 2 jogadores indo na direção e por isso a sensação é de que eles derrubam a bola passa. O jogador do Galo. Que a bola, aí, ó, não intercepta a bola. Mas aí a bola vai, né? Exatamente. É assim, ó, olhar a bola, ele não tem possibilidade de contato com a bola. Ela já passou por ele, então ele levanta a perna. E aí, tem jeito, é pênalti, né? Se ele tivesse tocado na bola, Dani, ele tocou na bola e acabou acertando o adversário, essa é uma análise um pouquinho diferente. Aí a gente tem que analisar com a intensidade, como ele acertou, onde ele levantou o pé. Mas não vai na bola. Ele não tem, Dani, não tem bola na parada. Ó, a bola passou e já era. Eu demorei para enxergar, mas... consigo perceber que foi bem marcado. E o árbitro está bem posicionado, né? O árbitro marcou os 2 pênaltis. São pontos a se falar, né? A gente não está acostumado a ver isso. A gente tem criticado tanto a intervenção do VAR, esses 2 foram marcados no campo, né? Que talvez seja uma boa coisa. Agora, Pedro, o lado do Atlético Mineiro, acho que também tem uma coisa interessante. A gente estava conversando ali fora, eu e o Zupac, eu falei, eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de entender efetivamente o time titular, se vai entrar com 3 zagueiros, se vai entrar com um lateral direito. Aí, quando você vê o Saravia saindo do banco para entrar durante o jogo, você fala, modificou. E eu acho que realmente essa a máxima dele, né? De acordo com o jogo, de acordo com o que se apresenta, ele vai modificando essa equipe. E cometendo uma inconfidência, reproduzindo a resposta do Zupac. Talvez essa seja a intenção. Você olhar, quando ele falava ali, a gente estava no camarim no final do jogo, confundir. Você pode não saber exatamente os 11 titulares para o jogo. Você não vai saber para o meio de semana, para o final de semana, mas você sabe como é que o Atlético ataca. Você sabe também que se entrar alguém no lugar de um jogador, o que ele vai cumprir ali. Eu não acho que tem exatamente uma grande mudança de caráter. São 2 Atléticos em campo. Você sabe onde a bola vai girar, você sabe quem vai procurar do outro lado, você sabe quem vai aparecer para decidir, você sabe a finalização de quem é um pouco mais perigosa. E todos esses jogadores aqui, sem citar nomes, talvez que acompanham mais o Galo, sabe que a gente está falando da defesa, do Arana, do Scarpa que busca, do Hulk que finaliza. Então, essa identidade ela está mantida. E quando você chega um Galo com... Eu não achei uma atuação brilhante do Galo, e hoje não foi nem por uma questão de ordem técnica. Acho que foi uma questão de comportamento. O Corinthians que entra para tirar o jogo do Galo na Arena MRV hoje, é um Galo que simplesmente recebe o Corinthians se pressionando e para. Não busca algo diferente. Então tem muito comportamento. O Galo faz 1-0, então fez 1-0, mesmo sem talvez estar melhor no jogo, então agora vai não. É um Galo que o Corinthians é superior ainda no primeiro tempo. O Galo tem minutos ali de uma mudança de comportamento, 10, 15 ali no segundo tempo, e só. Então hoje, para mim, também teve pouco a ver com exatamente mudança de ordem tática ou de peça. Tem a ver com o comportamento do time que não soube sair também do que o Corinthians fez. Sim. Do que o Corinthians fez e o comportamento, e quando se mobilizou minimamente ali, aí foi uma questão também de... Não dá nem para dizer que é exatamente eficácia, porque era uma bola do Hulk que não necessariamente iria no gol, o Galo é imprudente e depois um cruzamento. Eu acho até que tem uma questão, vocês comentaram do pênalti, tem para mim um empurrãozinho. O Fagner, ele é malandro. Então, ele é o cara que deixa. O árbitro perto, ele já pega. Que ele força o contato. Ele tenta tirar o Hulk e o Hulk acaba até se adiantando, tocando... O Paulinho acaba chegando na bola. Então, eu acho que, só para complementar do lance do pênalti, e da identidade do Galo, um pouco disso para mim. Agora, sim, é proposital. E é você ter peças. Você ter elenco mais largo, exatamente. Você consegue... E essa formação do Galo... O Milito, ele encontra a maneira de montar esse Atlético Mineiro, esse Galo,
A partir do momento em que ele encaixa o Scarpa onde ele encaixa, que é como esse jogador aberto pela direita. E não é propriamente um ponta, ele é um ala e às vezes até um lateral. Quando é preciso baixar como lateral, o Scarpa se comporta. O Scarpa joga mais como lateral do que como ponta. Ele é geralmente ala, mas ele muitas vezes volta mais como lateral do que como ponta. Ele achou esse lugar para o Scarpa. O Scarpa já jogou muitas vezes na direita na carreira e ele rende muito. Do outro lado você tem o Arana e eles trabalham essa inversão de maneira muito forte, e para esse desenho funcionar muito bem, e o Milito gosta, já usava 3 zagueiros bastante no Argentino Júnior, ele monta essa plataforma. E acho curioso que os jogadores que chegaram nessa janela já chegaram com status de titular. O Júnior Alonso volta e já entra na equipe titular, até porque o Galo vinha sofrendo com a irregularidade dos seus zagueiros. O Fausto Vera, que é um jogador que ele pediu, de confiança dele, aparentemente chega e ganha a vaga do Alan Franco, e aí eu acho que ele tem que rever isso, embora ele goste do Fausto Vera, e o Fausto Vera do Argentino Júnior mereça uma vaga no meio campo do Galo, o Fausto Vera que veio é o Fausto Vera do Corinthians, então assim, e o Alan Franco no jogo de hoje, para você, não justificou essa escolha do Milito? Não, tanto que no segundo tempo ele coloca, o Atlético Mineiro teve, o Galo teve dificuldade para ganhar o meio campo do Corinthians. O Otávio é um jogador de muito combate, mas um pouco mais, na faixa um pouco mais atrasada, e o Fausto Vera, quando vai para combate com o Alex Santana, com o Rian, quando bate meio com meio, ele perde bastante. Eu gosto mais da temporada do Alan Franco do que do Fausto Vera, mas o Fausto Vera chegou como titular. E o Bernard também chegou para compor esse quarteto junto com o Hulk, com o Scarpa e com o Paulinho, jogando mais atrás de Hulk e de Paulinho. Ainda não encaixou totalmente no time. O Bernard ainda é um cara também que acho que essa volta para o Brasil tem como intuito recuperar um nível alto de futebol dele, né? O Bernard que saiu do Galo, a gente não viu no primeiro momento na Ucrânia, não jogou no mesmo nível no Everton, não jogou bem no futebol árabe nesse nível, não jogou nesse nível no futebol grego, agora mais velho e deixando de ser um ponta, virando mais um meio-campista, tentando se reencontrar. Tecnicamente são bons reforços, mas acho que competitivamente ele ainda vai encontrar a melhor maneira de encaixá-los na equipe. O Calçado tinha falado do tanto que já jogou melhor esse Galo com o Milito. Mas eu vejo que já jogou pior também, né? Existe uma ascensão novamente nesse grupo, mas eu ainda não sei se dá para falar em confiabilidade. Então, é engraçado isso, porque no início parecia que o Milito, com 2, 3, 5 jogos, meia dúzia de jogos, era técnico do Atlético há muito tempo. 6 meses, o que seria um negócio maluco aqui no Brasil, né? 6 meses. Nossa, é muito tempo, trabalho longo. Já dá para chamar de trabalho longo. Sou veterano. E parecia que o entendimento com os jogadores tinha sido imediato. As características, né, do grupo de jogadores do Atlético se encaixaram quase que perfeitamente logo de cara com a ideia de jogo do Milito. E é interessante, porque o Atlético jogava basicamente do mesmo jeito e o Scarpa fazia gol todo dia. Sim. E os gols eram quase iguais. Quando não era gol, era uma bola cruzada para alguém fazer. O que voltou a acontecer. A assistência do Scarpa, não hoje, mas nos jogos recentes. E aí aconteceu um momento em que muita gente se machucou, o Atlético perdeu jogadores importantes para as seleções durante o período da Copa América, e talvez tenha sido o time que atravessou esse trecho do calendário com mais sofrimento. Talvez não tenha sido o que perdeu mais pontos, aí não tem esse levantamento, mas é que o potencial do Atlético pedia mais. E a amostra anterior era muito boa. Sim. O Milito chegou a levar menos jogadores para o banco porque ele não tinha. Isso. Não tinha. Isso. E aí a informação que eu tenho é que as pessoas no Atlético compreenderam o que estava acontecendo, as pessoas acima do Milito no Atlético, compreenderam o que estava acontecendo com o time e até chegaram a falar assim, o Milito teve que segurar um problema que o elenco não estava pronto para dar condições a ele para fazer isso. E aí se trabalhou para jogadores chegarem, e esses jogadores estão chegando, estão entrando no time, o Gustavo acabou de mapear. O Júnior Alonso, Fausto Vera e o Bernardo. E o Atlético veio do banco. Vai recuperando o seu nível. Eu não sei se a gente vai ver o Atlético, entre aspas, surpreendendo a todo mundo, como aconteceu no início do trabalho, que coincidiu com fase de grupos da Libertadores, né? O Atlético ganhava jogo praticamente assim, no piloto automático, porque os times te pegam, né? Entendem como você joga, elevam o seu nível para te enfrentar e você passa a ter problemas em áreas do jogo em que você não tinha. Mas eu acho que o Atlético volta a se equilibrar. E o fato de a gente ter elogiado o Corinthians aqui hoje, dizer, não merecia ter perdido de novo, não significa dizer que o Atlético tenha feito uma partida ruim e o resultado tenha sido injusto.
O resultado é injusto quando existe interferência da arbitragem. Hoje não houve, os pênaltis foram bem marcados e o Atlético teve mérito nos 3 pontos que ganhou. Olhando o Atlético, em alguns momentos, assim, hoje, dá a impressão que o time estava cansado. Sim. Porque a gente vive cobrando a palavrinha mágica, intensidade. Se os caras jogando 8 partidas por mês, 3 competições diferentes, como vai ser agora. Então, a maioria, né? Assim, daqueles que estão lutando coisas importantes no futebol brasileiro. Então, é um excesso. E pode baixar um pouquinho. Por que então foi melhor no início e agora não? Pelo seguinte, na minha visão. Primeiro, quando o treinador chega e ele faz mudanças que são apenas mudanças de posicionamento e basicamente na conversa e não no desenvolvimento da equipe, ele não desenvolve a equipe, ele muda a estrutura. O Atlético se dá muito bem com a mudança de estrutura. Libera o Arana para jogar à vontade pelo lado esquerdo, traz o Scarpa para o lado direito, que é um lado que ele se deu muito bem no Palmeiras, do lado para dentro, o Scarpa é um lateral que se aprofunda um pouquinho mais, e aí com o Hulk e Paulinho próximo, você fala, peraí, tem um Atlético diferente. Essa estrutura na abordagem inicial, ela dá muito certo. Então, esse momento, falava, já jogou melhor. Vai funcionar, né? Quando os adversários e o mundo do futebol já percebe aquilo que você, as tuas seu mudanças, caminho básico, seu caminho, você precisa, paralelamente a isso, manter a sua estrutura, mas melhorá-la com desenvolvimento.